Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante, hoje sexta-feira, 27 de setembro de 2024. Ainda estou no Rio de Janeiro, vou para Brasília só à noite, antes eu tenho que gravar a central do GE, no estúdio que o GE montou lá no Joá. Mas antes disso, né, o podcast, a live está marcada para as 16 horas, antes disso vocês têm um vídeo aqui no setor para a gente repercutir as últimas notícias do nosso glorioso Botafogo de Futebol Regatas. E temos boas notícias. Igor Jesus e Luiz Henrique foram convocados para a seleção brasileira, vão enfrentar Chile e Peru na próxima data FIFA. Os jogos estão marcados para os dias 10 e 15 de outubro. Vamos falar também sobre o Botafogo batendo o recorde de audiência com esse último jogo nas quartas de final da Libertadores. E Júnior Santos, que pode pintar entre os relacionados para o jogo contra o Grêmio. Antes de passar a bola para o Joaquim, deixa eu só colocar aqui o banner e lembrar a todos vocês que é muito importante ajudar o setor visitante. Como? Primeira coisa, deixa o like. Depois, ative as notificações para saber a hora que a gente vai entrar aí na casa de vocês. Inscreva-se nessa birosca, estamos quase chegando aos 67.400 inscritos. E tem também o Clube de Membro. Gosta muito do setor visitante? Então ajuda a partir de R$5. Tem outros planos, você escolhe aquele que encaixa no seu bolso. Joaquim Marques, eu falei, boa notícia. Igor Jesus e Luiz Henrique convocados para a seleção brasileira, mas certamente vão ter alguns botafoguenses falando, essa porcaria de seleção brasileira, essa bomba, os jogadores tinham que estar aqui descansando, e vão representar essa seleção mequetrefe, que ninguém aguenta mais. Certamente nos comentários vai aparecer botafoguense, mas não tem como não achar, pensando racionalmente, ruim, né, essa convocação. É o Alessandro Brito bancando o que prometeu pro John Textor, né? Ele bancou ali, falou, vai ser convocado, e acabou sendo. Queria que você falasse aí, primeiro do Igor Jesus, que é uma novidade, tem pouquíssimos jogos com a camisa do Botafogo, chegou nessa segunda janela. O Igor Jesus, deixa eu ver aqui só para dar a informação correta, ele já fez, na hora que eu vou entrar, o serviço está indisponível, não, voltou. Fez já 17 jogos com a camisa do Botafogo, 6 gols e 1 assistência, Joaquim Marques. Boa tarde, Deve. Boa tarde para os nossos amigos do setor visitante, né? Normalmente nossos vídeos são pela manhã. Hoje, devido à convocação da seleção brasileira, a gente esperou, né, a convocação. Com essa ótima notícia, sim, da convocação do Igor Jesus. Para os botafoguenses rebeldes aí, né, que estão irritados com a CBF, com o Edinaldo. Aliás, acho que todo mundo está, né? Todos nós estamos. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque, independentemente da seleção do Edinaldo, independente da instituição CBF, que normalmente nos traz aborrecimentos, a gente tem que lembrar que a gente está falando de Botafogo, do projeto do Botafogo, da Eagle Holding, do John Textor, e esse projeto passa por levar jogadores como o Igor Jesus para a seleção brasileira, assim como já foi o Luiz Henrique, e levar a marca do Botafogo também junto com a seleção brasileira, internacionalmente. A gente sabe, sempre soube, né, que jogador que é convocado para a seleção brasileira fica nos holofotes aí dos clubes europeus, das grandes transações. Isso tem que fazer parte da estratégia do Botafogo, e faz parte, né? Então, com certeza, o John Textor está muito feliz com isso. E se o John Textor está feliz com isso, eu também estou. Afinal de contas, tudo isso que estamos vivendo, a gente deve agradecimentos ao John Textor, né? Olha, vamos colocar aqui na tela, primeiro, os jogadores convocados, né, para a gente dar a informação correta. Vamos lá. O Luiz Henrique e o Igor Jesus são jogadores do Botafogo. O Alex Telles também estava na pré-lista. E o John, né? Eram 4 jogadores do Botafogo na pré-lista. Tem mais um jogador da Eagle aqui, hein? Tem mais um jogador da Eagle. Mas vamos lá. Os goleiros Alisson, Bento e Ederson, né? O Alisson do Liverpool, o Bento do Al Nassr e o Ederson do Manchester City. Laterais Danilo da Juventus, acho que é questão de tempo aparecer um Vitinho aí. O Wanderson, o Lelê sempre fala do Wanderson no Lyon convocado. O Abner do Lyon
né? Um jogador de um time que faz parte do mesmo grupo do Botafogo, o Grupo Eagle, e o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Na zaga tem o Bremer, da Juventus, o Éder Militão, do Real Madrid, o Gabriel Magalhães, do Arsenal, e o Marquinhos, do Paris Saint-Germain. Os meio-campistas André, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, Lucas Paquetá, do West Ham, e Rodrigo, do Real Madrid. No ataque, Hendrick, do Real, o Igor Jesus, do Botafogo, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Luiz Henrique, do Botafogo, Rafinha, do Barcelona, Savinho, do Manchester City e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Deixa eu colocar aqui na tela, que isso aqui é muito legal a gente debater, Joaquim. Botafogo recusou proposta de 60 milhões por Igor Jesus antes mesmo dele estrear. Proposta de 10 milhões de euros, mais ou menos ali uns 60 milhões de reais. O Alessandro Brito disse o seguinte no podcast da Botafogo TV. O contrato do Igor Jesus era válido a partir do dia 1º de julho. Dia 30 de junho, chegou uma proposta de 10 milhões de euros. Sem ele jogar no Botafogo, a gente já poderia ter recebido 10 milhões de euros. Daí tivemos que ir ao John. Ele perguntou o que achávamos e falamos. É um jogador promissor. Na nossa análise, pode chegar até a seleção brasileira. E aí o John respondeu, até a seleção brasileira? Não, não vamos vender. Ele tem que jogar no Botafogo. Poderíamos lucrar com ele sem ele vestir a camisa. E ele falando aqui, a gente conhece o Igor desde os 14, 15 anos da época do Curitiba. Ele já chamava atenção. É um desejo que tive quando estava no Inter e no Atlético Mineiro. Sempre tentei ele. Teve essa brecha do pré-contato. Eu e o Dave Bandeira tínhamos uma relação próxima com a gente dele, o próprio Igor nos conhecia, se tornou fácil dele acreditar no projeto. Então, assim, é o nosso departamento de análise de mercado, os nossos scouts, os nossos olheiros, marcando um golaço, trazendo um jogador que acrescenta muito tecnicamente dentro de campo, fez uma partidaça, um jogador muito forte. Ele foi praticamente um sistema ofensivo sozinho em determinado momento ali do segundo tempo, que o Botafogo estava recuado, era bola na frente pro Igor Jesus e ele é que nem um tanque, né, arrumando uma falta, ganhando de dois zagueiros muito fortes, né, o Alan Franco e o Arboleda, principalmente, são dois zagueiros muito fortes, né, então ele entrega tecnicamente e vai entregar também financeiramente depois, quando for vendido o Joaquim Marques. É mais uma aí do Alessandro Brito, que pode eventualmente errar, até acho que não errou, mas em algum momento vai errar, vai trazer um cara que não vai dar certo. Mas a média é muito alta, né? A margem de acerto dele é um negócio impressionante, e quando eu falo dele, eu não estou falando só dele, né? Eu estou falando de toda essa equipe, né, de scouts, essa turma toda aí responsável que tem o Rafael Rezende, o Bruno Nossi, mas toda uma galera lá que participa, né? O Alessandro Brito, aliás, indica esse podcast, tem todo, né, os funcionários, o organograma do pessoal do departamento de scout. Pois é. E aí, uma coisa que é muito bom frisar, já que a gente está falando da convocação do Igor Jesus, é que essa turminha aí que esperneou, chorou, gritou, pedindo fair play financeiro depois que tomou uma goleada de 4-1, né? É bom lembrar que o Igor Jesus veio de graça para o Botafogo, né? Quando a gente fala de graça, a gente sabe que há negociação de luvas ali quando o jogador está livre no mercado. Quando a gente fala de graça, é que não teve que pagar para um clube, para uma fortuna lá para algum clube para tirar o jogador. Ele estava livre no mercado. Assim como estavam livres no mercado o Bastos, o Barbosa, o Marlon Freitas e tantos jogadores que hoje compõem esse elenco tão falado aí, né? Como um dos melhores, ou talvez até o melhor do Brasil, né? Inclusive eu, com as contratações de meio de ano, falei que achava que era o melhor elenco do Brasil, fui chamado de maluco algumas vezes, e aí agora tem um monte de gente concordando comigo. Inclusive, ouvi dizer, não sei se você está sabendo, ouvi dizer aí que o Flamengo está querendo fair play financeiro na Copa Libertadores também. Ai, meu Deus do céu. Mas olha, eu acho que o Botafogo, no fim da janela, aí sim, a gente pode cravar que montou o melhor elenco, né? Quando trouxe o Adrielson, o Telles e o Vitinho. Aí eu acho que nem o Flamengo, mas naquela época o Botafogo estava na discussão, assim, estava entre os 3 melhores elencos, mas com a vinda desses últimos 3 jogadores, né, o Botafogo subiu de patamar e, na minha opinião, hoje tem o melhor elenco. Agora, Luiz Henrique na seleção, Joaquim,
Tem a volta do Rafinha no Barcelona, que tá jogando bem no Barcelona, né? Tem a volta do Savinho também, que não pôde ser convocado. Então, assim, é normal até que ele perca espaço, né? Que esteja ali no banco, não sei se vai ser aproveitado, porque o Savinho tá jogando muita bola no Manchester City e o Rafinha também, né? São jogadores de lado. Mas o importante é estar ali no grupo, né? Para o jogador também ficar feliz, né? E saber que aquela notícia do UOL não teve impacto, que o Dorival não se importou, que a CBF também não se importou com isso, para o psicológico do atleta, é muito bom fazer parte, né? Imagina só, depois de todos aqueles ataques, ele ainda ficasse de fora dessa convocação. Eu imagino que o Luiz Henrique esteja se sentindo bem acolhido, né, bem amparado no Botafogo, que essa historinha dessa matéria furada, mais uma, né, matéria furada, se é que dá para chamar de matéria, né, envolvendo alguma coisa do Botafogo, atacando o Botafogo. Eu acho que o Luiz Henrique tem todos os motivos para estar seguro, porque se vê que a matéria não rendeu, eles estão toda hora tentando colar alguma coisa e não cola, né? E você vê que o cara, mais uma vez convocado pela seleção brasileira, eu acho que ele tem todo o ambiente favorável ali para desempenhar o papel dele. Agora, em relação ao espaço na seleção, a gente sabe, né, que é muito difícil, é muito, muito difícil um clube brasileiro conseguir emplacar um jogador na seleção rivalizando com os clubes europeus, né, com clubes como o Real Madrid, como os clubes da Premier League. Então, talvez, mesmo com todo o potencial que a gente sabe que o Luiz Henrique tem, talvez ele só consiga ganhar um espaço mais confortável, digamos assim, na seleção, a hora que estiver no futebol europeu. E eu acho que está tudo bem, eu acho que tem ali uma hierarquia ali dos clubes que são os clubes que disputam o título de Champions League e tal, que estão num patamar um pouco diferente. Mas uma coisa que é muito boa para o Botafogo, tanto no caso do Luiz Henrique quanto do Igor Jesus, é que acho que já está mais do que provado de que o Botafogo é um bom caminho para se chegar à seleção brasileira. Então isso passa um recado enorme, né, para outros jogadores e para outros clubes, né? Agora, Igor Jesus valia 10 milhões antes de chegar no Botafogo. Com essa convocação, vamos dobrar? Vale 20. Se Euro, entra né, e mete um golzinho, vale 30? No caso, estou falando de euros, né? Euros, lógico, porra. Olha, falar em valores, a gente pode falar meio que em tom de brincadeira e tal, mas não resta a menor dúvida, né, de que é mais um golaço, né, da administração do Botafogo, porque foi lá e pagou 20 milhões de euros no Luiz Henrique, foi uma aposta alta, né, porque é muita grana. E aí, com certeza, agora o Luiz Henrique já está valendo possivelmente ali o dobro. E a gente pode falar algo muito parecido do Igor Jesus, e levando em conta ainda que foi uma cartada mais fantástica ainda, porque ele veio sem custos, né? Então, e é um cara também ainda jovem, enfim, é mais um golaço, com certeza, não saberia dizer valores, mas com certeza vale muito mais agora. Imagina se fizer um golzinho, né? Tomara que ele tenha essa oportunidade. Vamos lá. Sobre recorde de audiência, já tá na tela? Não tá na tela? Agora sim tá na tela. Olha aqui, ó. Jogo entre Botafogo e São Paulo dá à TV Globo maior audiência da Libertadores em 2024. Olha só. De acordo com o Alan Simon, do UOL, né, essa é a informação, maior audiência da Libertadores. A partida na qual o Glorioso se classificou nos pênaltis teve a maior audiência da emissora em transmissões de jogos da Libertadores na região metropolitana de São Paulo. A média foi de 24 pontos, com 43% dos televisores ligados. Para se ter ideia, o número foi 14% acima da média de São Paulo, do São Paulo na Libertadores, o que significou o aumento de 3 pontos. Então, o São Paulo estava com uma média ali de 21, foi para 24. Além disso, São Paulo e Botafogo teve a maior audiência de quartas de final de Libertadores em São Paulo, no Rio de Janeiro, e no PNT, que é o Painel Nacional de Televisão, desde 2019. Foram ainda 26 pontos e 46% de participação no Rio de Janeiro. E aí, cara, quando eu leio uma notícia dessa, porra, eu fico puto com essa parada que fazem com os direitos de transmissão. Não, porque o Flamengo tem que ganhar 10 vezes mais. Irmão,
a audiência é mais ou menos a mesma. E quando tem um time bom, como é o caso do Botafogo, as pessoas querem assistir. Quando tem um duelo interessante, as pessoas vão. O flamenguista vai assistir para secar, o torcedor do Cruzeiro vai assistir porque quer ver um bom futebol, né? O torcedor do Corinthians vai secar o São Paulo. Irmão, vai assistir. Se fosse uma coisa assim, por classificação, pela qualidade dos times, aí eu até entenderia uma divisão, mas porque tem mais torcedor, porque dá mais ibope, cara, isso não é muito bem a realidade, pode até dar um pouco mais, mas não é uma diferença gritante que faça com que o clube ganhe 10 vezes mais do que o outro durante uma década. Né? Isso aí não faz o menor sentido. E aí tá a prova, cara. O time do Botafogo é bom e dá audiência pra caramba, Joaquim. Eu fico feliz com a notícia, mas ao mesmo tempo eu fico puto com a maneira como os direitos televisivos aqui são tratados. O Flamengo quer ganha dinheiro com a bilheteria, vai ganhar mais do que o Botafogo, ganha dinheiro com receita de patrocinador, vai ganhar muito mais do que o Botafogo, ganha dinheiro com uma série de coisas, e tem um potencial incrível. Agora, com televisão, tinha que ser tudo muito igual. E para mim, a diferença tinha que ser a qualidade dos times. Porque se o Flamengo estiver lá na rabeira, você vê aí, tá vendo um perfil flamenguista aí, o cara tá falando, ó, os ingressos pouca procura para o próximo jogo do Flamengo no Maracanã. Nenhum torcedor do Flamengo quer ver o time do Flamengo. Vai ter quantos aí do ex-malvadão? Uns 20 mil no Maracanã? 25 mil? É muito pouco uma torcida aí que dizem que é uma nação de 40 milhões. Né? Então, assim, se o Flamengo tá mal, o interesse baixa e a galera também não vai ver muito. Se o Flamengo tá bem pra caramba, aí realmente explode. Mas a diferença não é muito grande, né, Joaquim? É uma coisa que infelizmente não vai ser muito falado na mídia, né? Não é conveniente, mas para mim já está muito claro há muito tempo e fica cada vez mais claro que essa coisa dessa cota de televisão do Flamengo quase que imoral, quase não, é imoral, né? Ser tão maior, né? Até 10 vezes maior do que a dos outros clubes, é uma fraude. É uma fraude. Isso daí, ninguém vai me convencer do contrário, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas para mim fica cada vez mais claro que todo esse poder do Flamengo foi o fruto de como eles conseguiram armar essa questão dos direitos de televisão, porque... E o Botafogo teve culpa nisso aí também com o Maurício Assunção. Oi? E o Botafogo também teve culpa porque caiu aí igual um patinho na conversa do Flamengo. Todo mundo que vai com o Flamengo, ó. Todo mundo que entra na conversa do Flamengo entra pelo cano, e essa é uma coisa que a gente agradece aí ao falecido Maurício Assunção. Eu não vou ficar aqui esculhambando o cara que já não está mais nem vivo para se defender, mas podemos dizer que foi um dos piores presidentes da história do Botafogo. E o fato é que essas notícias aí dos recordes de audiência vem se repetindo, né? E quando não é um recorde, é uma taxa muito alta de audiência e tal. Está mais do que comprovado de que não existe essa discrepância do Flamengo para os outros clubes em relação à audiência, porque é o que você falou, quando tem times bons jogando, as pessoas que gostam de futebol querem assistir. Então, quem assiste um jogo do Flamengo não é só o torcedor do Flamengo. Quem assiste o jogo do Botafogo hoje, o Botafogo é uma atração no cenário brasileiro, né? Então, você tem gente de tudo quanto é canto torcendo. Inclusive, nesse jogo contra o São Paulo, eu vi aí no YouTube os reacts e tal. Cara, tinha muito torcedor palmeirense, corintiano, secando o São Paulo, assistindo o jogo, torcendo para o Botafogo para secar o São Paulo, que é o rival local. Quer dizer, então é muito maior do que essa conta cretina e absolutamente parcial que eles fazem para dar essa cota de TV absurda do Flamengo, que eu fico me perguntando aqui, inclusive em outras épocas, porque você falou bem dessa coisa de como eles falam, porque é a nação, porque lotam os estádios, porque não sei o quê. Isso daí é conversa para boi dormir. Talvez colhe muito para uma galera que está aí com seus 20 anos, né, que começou a acompanhar futebol outro dia. Mas nós, que já acompanhamos o futebol há mais tempo, a gente cansou de ver o Maracanã vazio, as moscas em jogo do Flamengo. A gente cansou de ver o Flamengo anos seguidos brigando para não ser rebaixado e duro na pindaíba, sem dinheiro para nada.
E isso tendo apoio, né, financeiro, né, com patrocínio de estatal e tendo cotas de televisão imorais, né? E mesmo assim estava arruinado financeiramente. Faço ideia se eles tivessem que sobreviver com uma cota de TV como a do Botafogo e sem apoio de dinheiro de estatais. Então, essa historinha do malvadão, eles só gostam de botar essa pose de malvadão na hora que está tudo bem, que está ganhando. A hora que está por baixo, que perde, que se ferra, é uma choradeira, aí quer fair play financeiro, aí começa a ladainha. Se decidam se vocês querem ser malvadão ou chorão. Ó, só uma coisa aqui, enquanto o Joaquim estava falando, eu recebi aqui uma mensagem, um link do Fogão Net. Opa, não é essa daqui não, essa aqui eu vou colocar já que a gente vai falar do Júnior Santos. É essa daqui, ó. Olha só o escarcéu que os caras fizeram, e aí você vê a resposta da CBF. Não há nenhuma ação ou investigação contra o Luiz Henrique, responde o diretor da CBF, a colunista do UOL, sobre atacante do Botafogo na convocação da seleção. Ou seja, o jornalista do UOL fez essa pergunta, né? Acho que foi o Rodrigo Matos, enfim, foi ele mesmo, questionou o técnico Dorival sobre a situação do jogador do Botafogo. E aí a resposta foi a seguinte: como você mesmo sabe, a CBF já se posicionou e você já ajudou na resposta, falando em presunção de inocência. Tanto o Luiz quanto o Paquetá estão atuando pelos seus clubes, principalmente no caso do Luiz, não há nenhum tipo de ação contra ou investigação da La Liga ou de qualquer outra. Nós da CBF não somos os órgãos indicados ou apropriados para fazer qualquer tipo de julgamento, disse o Rodrigo Caetano, que completou. A CBF tem contato contínuo com todos os agentes, ligas relacionados a todos os seus atletas, na seleção de base também, para que qualquer ação e investigação chegue até nós. Temos um órgão e um departamento para isso, portanto, não tivemos nenhuma sinalização contrária à convocação do Luiz e por isso ele está convocado. Mais uma vez, esse senhor Rodrigo Matos querendo criar aí um desconforto para a convocação do Luiz Henrique. Assim, esse aí eu já tô de saco cheio, meu irmão. Assim, tá no limite já, esse maluco aí, meu irmão. Já tá. O UOL já. E asqueroso. O Rodrigo Matos, mas enfim. Vamos falar de coisa Matos boa. É um sujeito asqueroso. Vamos falar de coisa boa aqui, Joaquim, que estava na tela aqui, pronto para colocar. Que é isso aqui, ó. Júnior Santos evolui em recuperação e Botafogo prepara retorno contra o Grêmio. Essa é a grande notícia. Quer dizer, nem é, né? Acho que é a grande notícia. Não, se bem que pra gente é. A volta do Júnior Santos é maior do que a convocação do Igor Jesus e do Luiz Henrique. Tô com muita saudade do nosso Jacaré, ou do Raio, como vocês preferirem. Aí tem vários apelidos para todos os gostos. Mas Júnior Santos pode estar voltando depois de 2 meses lesionado. E é óbvio, né, que a tendência é que ele retorne aos poucos, né? Não deve entrar como titular logo de cara. O Luiz Henrique deve ser poupado dessa partida, né? Ele que se sentiu mal lá no Morumbi. E a gente também pode ter o retorno do Cuiabano, Joaquim. Então, assim, que notícias incríveis nessa sexta-feira. Né? O torcedor do Botafogo tá aí já nas estrelas, né? Voando aí, flutuando, levitando com tudo que aconteceu na quarta-feira. Hoje também recebe boas notícias. Júnior Santos e Cuiabano devem reaparecer, tem grande chance de reaparecerem nessa convocatória, né, do Botafogo na lista de relacionados para o jogo contra o Grêmio. Grêmio que não vai ter Renato Gaúcho e Diego Costa, que foram suspensos. Rapaz, eu tô até com uma sensação assim, parece que chegou o Natal, né? Tanto presente, né? O Botafogo se classifica para a semifinal, Luiz Henrique e Igor Jesus convocados para a seleção, Fluminense e Flamengo eliminados da Copa Libertadores, Fluminense na zona de rebaixamento. E agora a gente é brindado com a notícia do retorno do nosso X-Men, né? A gente pode dizer que ele é um X-Men. Esse cara é completamente fora da curva. A tíbia é de adamantium. Então, olha, é claro, ele vai entrar aos poucos. A gente não pode imaginar que o Júnior Santos vai chegar agora para ser titular do time. Até porque se ele seria titular ou não com os jogadores que a gente tem hoje é uma outra discussão, né? Agora, mesmo que ele entre no segundo tempo, né? Você imagina o desespero de um adversário, né? Você imagina um jogo que o Botafogo tá lá com o Luiz Henrique em campo, aí no segundo tempo o Luiz Henrique já está muito cansado, muito desgastado,
e o Arthur Jorge vai fazer a substituição, aí os jogadores do adversário vai falar, ufa, o Luiz Henrique vai sair. Quando eles olham, entra o Júnior Santos, cara. Deve ser um negócio desesperador, né? Que bom que o nosso X-Men tá de volta. É isso, pessoal. Vou encerrar aqui porque tem que partir para o Joá, fazer a central do GE e depois partir para Brasília, ou seja, tem que terminar de fazer a minha mala, tem que fechar o computador, botar tudo ali guardadinho para chegar sem ter risco de perder a live do GE e perder também o voo. Rapaziada, recadinho da Parimate. Você que curte apostas esportivas, já conhece a Parimate? Não conhece ainda? Então deixa eu contar uma coisa para você. Você sabia que a Parimate oferece margem zero em todas as suas apostas? E o que isso significa? Significa que você está obtendo as melhores odds sem margem de lucro para a casa de apostas. Isso garante que você obtenha o valor máximo em cada aposta que fizer. E só a Parimate oferece essa oportunidade no Brasil. E a melhor parte é, se você se cadastrar no site da Parimate usando o meu link que está aqui na descrição, você receberá um bônus exclusivo. Basta usar o meu código promocional ao se registrar. O código é GRITO. Lembrando sempre, apostem com responsabilidade. É isso aí, pessoal. Também temos a Simples Reserva, parceira aqui do Setor Visitante. Chegou a nova coleção Verão. Tem roupas para as mulheres, para os homens, enfim, para crianças também. Quando vocês estiverem aí querendo renovar o guarda-roupa, nada melhor, ou estiverem precisando de alguma coisa pontualmente, nada melhor do que entrar na simplesreserva.com, acessando o QR Code, que está aqui na tela, ou então, indo direto ali pelo seu navegador, simplesreserva.com, você tem um código com desconto do Setor Visitante, código SETOR10. Beleza, rapaziada? Joaquim Marques, partiu! Valeu, abraço.